Boa tarde, tudo bem? A semana toda a gente lamentou aqui e questionou quem passou aqui na sala de coletiva a respeito do Pedro, né, da lesão do Pedro. Eu gostaria que você me dissesse como está o jogador, se teve uma conversa sua com ele, como que foi, e quem vai ser o substituto dele diante do líder São Paulo, se é que você vai revelar. Todos nós lamentamos sim a contusão, pelo fato dele ficar fora da seleção, por nos desfalcar nesse jogo importante. E esperamos que não seja nada grave, tem uma tendência que seja assim, que ele possa recuperar e até voltar a nos ajudar aí nos próximos jogos, e vamos aguardar. O Kaique é o substituto imediato, fez uma semana muito boa de trabalho, aliás, todos fizeram uma semana muito proveitosa, e isso nos traz um otimismo e uma confiança em relação ao próximo jogo. Marcelo, boa tarde. Em relação ao Pablo Diego, você tem utilizado menos o jogador nas oportunidades. Queria que você comentasse um pouquinho sobre o momento do Pablo Diego, se você busca aprimorar alguma coisa no próprio jogador ou se é questão realmente de oportunidade nos jogos. É apenas uma concorrência maior que temos ali na função que ele exerce. Jogadores pelo lado, né, o Everaldo, o Marco Júnior, o Matheus, e a gente joga com o mais agudo e do outro lado com o Jadson. Mas é um jogador extremamente dedicado, eu acho que pode nos ajudar na sequência, principalmente na Sul-Americana, onde a gente não vai ter nem o Pedro, possivelmente, e também não pode utilizar o Kaique. É um jogador que já foi solicitado para empréstimo e a gente o manteve aqui porque confia nele, apenas questão de uma concorrência maior, e na hora certa ele vai ter a oportunidade. Marcelo, é claro que você chegou tem pouco tempo, né? Fez poucos jogos, mas o aproveitamento do Fluminense como visitante no campeonato é um pouco abaixo da expectativa, talvez por isso também a posição hoje na tabela, só de 27%. Com você teve a vitória contra o Sport, teve um empate com o Vasco, que é um clássico, mas é como visitante, foi em São Januário, teve um empate com o América Mineiro, mas o que fazer para que esse rendimento do Fluminense fora de casa melhore daqui para frente no campeonato, consequentemente a posição também na tabela? Nós temos total consciência disso, que num campeonato difícil como esse você tem que fazer o dever de casa, e a gente até tem feito bem, deixamos fugir uma oportunidade contra o Bahia, mas Palmeiras e Corinthians, jogos difíceis a gente conseguiu passar e pontuar. É um desafio esse, e eu acho que nesse momento o que a gente precisa fazer é minimizar o erro, algumas situações que a gente está errando e o adversário aproveita bem, e proteger o resultado. O jogo do Cruzeiro, pela dificuldade, se você não pode ganhar, traz um ponto que esse ponto vai ser importante na sequência. Basicamente é isso, um jogo mais regular e que possa criar uma estratégia boa fora e utilizá-la bem. Como é que foi importante para você ter essa semana toda de trabalho, algo raro aí no futebol brasileiro principalmente, para um jogo difícil? Você ainda tem mais um dia, que é amanhã, né? Os 2 primeiros dias é um descanso, que os jogadores vinham numa sequência muito forte, sem muita concentração, muita viagem. E depois o trabalho, a gente procura fazer coisas que a gente não vinha fazendo em semanas anteriores, o trabalho de contra-ataque, trabalho de finalização, né, mais chutes, e que impossibilita quando tem muitos jogos. E a semana foi ótima, como eu disse, a gente vai para esse jogo sabendo da dificuldade da mobilização do São Paulo em função da posição que ocupa, mas com total confiança que a gente pode chegar e surpreender e ganhar, porque o Fluminense tem capacidade e tem time para isso. A gente sabe da falta que o Pedro faz, você já citou, mas assim, para o time em si, taticamente, o que muda para a tua equipe ter um cara que é uma referência, um finalizador dentro da área, você estava cobrando mais ele isso, e o Kaique é um cara que sai um pouquinho mais, os jogadores já estavam acostumados com o Pedro, já procuravam o Pedro, como é que muda isso para o teu time em si? Por mais que a gente lamente, nós precisamos de pensar no substituto e valorizar o jogador que está entrando. Eu penso que o Pedro é exatamente isso, é um exímio finalizador, é um cara que pode ter 2, 3 bolas, ele acaba fazendo o gol. E o Kaique tem um pouco mais de mobilidade, jogador que sai.
O bom dessa história aí é que o Kaique é um jogador experiente, né? Já jogou em vários clubes, já jogou fora do país, então ele vai ter capacidade, confiança para nos ajudar nesse momento. Esperamos que o Pedro volte num tempo mais breve possível. Marcelo, eu gostaria que você falasse que tipo de cuidado se deve ter com o Diego Souza, né? Um jogador, né, bem conhecido, né, de todos, e que contra os ex-times vem fazendo gols. Né, a tal lei do ex, uma hora ela tem que acabar, né? Tem que acabar, e tudo tem um fim, né? E a gente espera que seja nesse jogo. O Diego foi meu jogador no Vasco e depois o levamos para o Cruzeiro também. Ele jogava um pouco diferente, saindo de trás, e agora na frente é extremamente perigoso. Eu acho que a gente precisa tirá-lo ali de perto da área, porque ele usa muito bem o corpo, usa diagonais, tem o chute bom, né, a finalização boa. Precisamos tirá-lo ali de perto da nossa área, adiantar um pouco para que ele possa jogar mais fora da área e talvez minimize um pouco esse problema que é a situação do Diego, que vem muito bem no campeonato, né, encaixou muito bem no time do São Paulo. Marcelo, além do Diego Souza, quais qualidades levaram o São Paulo à liderança do Campeonato Brasileiro e que o Fluminense tem que ficar atento para o jogo de domingo? A primeira delas precisamos exaltar, que é o trabalho do técnico, né? Um trabalho muito bem feito. O São Paulo mudou bastante. O São Paulo ele não finaliza tanto, mas é muito preciso nas suas finalizações. O São Paulo usa muito a bola aérea lateral, né? Tem laterais que passam bem, principalmente o lado esquerdo é muito forte. E é um time que recompõe rápido e marca com muitos também. Então é um time bem equilibrado, né? Não tem nada exaltando assim, mas é muito equilibrado, e esse equilíbrio tem o levado a essa posição no campeonato. E mais uma pergunta, dessa temporada do futebol brasileiro, muitos treinadores têm medo de uma tempestade perfeita de desfalques. Você não tem o Pedro e não tem o Gum neste final de semana. E também na semana que vem não contará com o Sornosa, mas também conta com o retorno do Gum. Você acha que o time do Fluminense, o elenco do Fluminense, está preparado para suprir essas ausências em setembro? Olha, não tem como lamentar muito, né? O calendário é muito apertado, são muitos jogos, e em todas as equipes vai ter uma contusãozinha, um desfalque por cartão, uma suspensão. Então não dá para ficar pensando muito naquele que está fora. Tem que valorizar o jogador que vai entrar. Nós temos 2 jogadores que são muito capazes, tanto o Ibanez, que é um jovem e que já jogou muito bem contra o Cruzeiro no último jogo, e temos o Kaique, como eu disse aqui anteriormente, um jogador experiente, capaz de entrar e jogar de forma natural e ter um bom rendimento. Então é nisso que eu penso. Não sei se a gente tem o melhor elenco ou um elenco menos qualificado. Nós temos jogadores capazes e que estão treinando aí com toda a dedicação para serem chamados em algum momento. Marcelo, eu não sei quem começou com isso, técnico que começou com a ideia de jogar de repente por uma bola só, ficar lá atrás só na espera. Aí geralmente os analistas acabam dizendo, não, quando o time é inferior ele acaba ficando lá atrás jogando por uma bola. A questão nem é essa em relação a São Paulo e Fluminense. Claro que o São Paulo é favoritíssimo para domingo. Se perguntar a 10 pessoas, acho que 8 vão dizer, não, vai dar São Paulo. Mas tem aspecto positivo em jogar dessa maneira, com tudo contra torcida, o visitante, o mandante não perdeu em casa, 40 mil ingressos vendidos, líder do campeonato. Tem aspecto positivo em jogar assim? Olha, teria se nós não tivéssemos nos sentindo preparados para o jogo, né? Se nós não tivéssemos feito uma semana forte, uma semana de muito empenho dos jogadores e de compreensão daquilo que a gente quer, talvez a gente tivesse essa insegurança. Mas, primeiro que eu não vejo nenhum time que você possa enfrentar que tenha essa sensação que não tem nenhuma capacidade de ganhar. Eu acho que no Brasil tá bem equilibrado, tem ótimas equipes. Talvez tivesse esse mesmo sentimento quando jogamos contra o Palmeiras e nós ganhamos, talvez contra o Corinthians um pouco.
E nós ganhamos, e talvez contra o Cruzeiro, e muito contra o Cruzeiro, que era em Belo Horizonte, e nós deixamos o resultado, ou pelo menos um empate ali aos 30 e poucos, com um gol que poderia ter sido evitado. Então, é um aspecto, o torcedor é um aspecto muito bom para aquele time que o tem ali, com um número maior, mas não pode ser um problema para o outro. Nós vamos jogar naturalmente, com as precauções que temos que ter, criando uma estratégia para o jogo, mas tentando agredir, tentando jogar como o time grande que o Fluminense é. Boa tarde, Marcelo. Um pouco, né, nessa linha da pergunta anterior, né, jogar contra o líder São Paulo, é algo que você pode usar para motivar os jogadores, ou os jogadores já naturalmente se motivam, de repente, em derrubar o líder? Você falou em estratégia. A estratégia do Fluminense vai ser o contra-ataque no Morumbi? A estratégia eu não posso te falar agora, né, porque eu não sei como vai jogar o São Paulo, até os jogadores que vão entrar na vaga daqueles que estão fora, mas é jogar de forma natural, né? Jogar de forma natural é marcar bem, marcar muito bem. O futebol, aliás, isso não seria uma coisa minha, é o futebol mundial que está assim, a Copa do Mundo mostrou isso. Quando você não tem a bola, tem que marcar com muitos jogadores técnicos também, preencher espaço e marcar, para que imediatamente, quando tem a bola, ou fazer um contra-ataque, não pode ser um sistema de jogo, contra-ataque, mas ele bem utilizado é uma arma atualmente, porque os times se fecham muito, e nós temos que utilizar o contra-ataque ou ter a bola, uma posse de bola boa, fazer o São Paulo também correr atrás para nos marcar. Marcelo, não é um problema de agora, né? A ausência do Sornosa é só na próxima semana. Mas essa função de meio armador é uma peça que falta no elenco? Há um pedido de reforço da diretoria? A diretoria está sempre atenta, esbarra talvez as dificuldades do clube e a disponibilidade de um jogador como esse na altura do Sornosa. Esse problema a gente vai ter que pensar a partir da semana que vem, criar alternativas, se não com um meia, com características de meia, mas um outro atleta que possa cumprir isso de forma diferente. Eu queria saber a respeito do Luciano. A gente vê ele treinando normalmente, com bola, com o grupo. Eu queria saber se ele está à disposição ou tem mais ainda alguma fase de recuperação. Nós estamos tendo cuidado a mais com o Luciano, porque ele, quando veio para cá, estava um pouco inativo e ele machucou nesse período. Então, é um jogador que precisa recuperar, precisa ganhar ritmo, mas de forma equilibrada para que ele não machuque novamente. Os treinos dessa semana foram muito bons, possivelmente não saiu a lista ainda, mas ele vai estar entre os jogadores como opção para o banco. Além dele, Marcelo, você não teve no último jogo alguns jogadores por motivo de lesão também, estava se recuperando, enfim, o Marcos Júnior, Everaldo, Ayrton, tem algum... Estão todos à disposição. Todos à disposição e possivelmente vão ser convocados. Aí a gente vai resolver a questão do time pelas opções que a gente tem. Você falou de vários jogadores. Sobre o Cabeças, que chegou já há um tempo, ainda não teve, se não me engano, não estreou ainda. O que falta para ele ter uma primeira oportunidade, seja como titular, seja como entrando no segundo tempo? Falta a minha convicção de que ele deve ser aproveitado. Os jogos são muito acirrados, os jogos são decisivos e a gente precisa ter uma convicção maior de colocá-lo e deixar fora o Matheus, que há pouco tempo você cobrou também, de deixar fora o Marcos Júnior ou o Everaldo, que é um jogador que só cumpre aquela função ali do lado do campo. Então, apenas um pouco mais de convicção que devemos aproveitá-lo em substituição a um desses que eu falei.